E aí, meu povo, tudo bem? Vamos falar de Horizonte e Fortaleza, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 8h30 da noite, lá no Estádio Domingão, em Horizonte, pela quinta e última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. O Leão do Pici já está classificado, deve usar uma formação bem diferente, um time reserva no jogo desta noite. E o Galo do Tabuleiro ainda tenta se classificar para a próxima fase do Campeonato Cearense, mas tem também o risco de rebaixamento, então é um jogo muito decisivo para os donos da casa nesta quinta-feira lá no Domingão. Vamos falar de escalações, arbitragem, onde assistir o jogo e mais algumas informações desta partida. Mas antes disso, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para sempre ser avisado quando tiver conteúdo novo aqui no canal e compartilha esse vídeo também para mais pessoas. Então vamos lá, vamos falar desse jogo hoje, quinta-feira, às 8h30 lá no Domingão, entre Horizonte e Fortaleza. O Fortaleza já está classificado para a segunda fase do Campeonato Cearense, que são também aí 3 jogos, né? Tiro curto esse campeonato. E o Tricolor deve usar uma formação bem diferente, bem mexida hoje contra o Galo do Tabuleiro, né? Os primeiros 3 jogos aí o Carpini usou praticamente força máxima, com algumas mudanças pontuais na equipe, mas hoje deve usar uma equipe bem mexida. Então os reservas devem ganhar oportunidade, talvez até alguns garotos aí que foram integrados, né, do time que disputou a copinha também já devem aparecer ou no time titular ou no banco de reservas. Então a gente deve imaginar que nomes como Lucas Gasal, Rodrigo, Luca Prior, o próprio Cauã também, né? Talvez o Kaique ali no ataque. Então esses nomes aí devem ganhar oportunidade no time titular. O Luan Freitas e o Rian, que foram anunciados ontem, já estão regularizados, também já podem aparecer, né? Ou no time titular ou no banco de reservas. Os meninos aí que chegaram da copinha, né? O Caio Wesley, o Tomás Rouco, o Cauã, zagueiro. Então a gente deve imaginar que essas peças devem aparecer ou no time titular ou no banco de reservas, mas o fato é que o Carpini vai aproveitar esse jogo com o time já classificado para rodar bastante, dar minutagem para algumas peças e fazer observações. Talvez seja aí uma rara oportunidade nesse começo de temporada de poder dar uma rodagem, né? Poupar algumas peças também. Hoje completam 11 dias que o Fortaleza estreou no campeonato, já vai para o seu quarto jogo, então o Carpini vai aproveitar esse jogo para dar uma rodada, observar algumas peças, né, da minutagem também, porque na segunda fase já é tiro curtinho, só 3 jogos, um deles sendo um clássico rei, depois já vai para uma fase mais aguda ali da competição, de decisão mesmo. Então essa partida contra o Horizonte, uma rara chance que o Carpini vai ter de mesclar, aliás, de usar uma equipe reserva, né, observar algumas peças nesse começo de temporada, que daqui a pouco já entra realmente nessa fase mais decisiva, afunilando aí para as finais do Campeonato Cearense. Então é isso, Fortaleza deve com essa formação. O Horizonte, né, trata esse jogo como uma decisão, está ali na segunda posição do grupo A, mas o Ferroviário, que é o terceiro colocado, também tem 5 pontos, e o Quixadá, que está ali na zona dos times que vão para o quadrangular de rebaixamento, né, o quadrangular da permanência, tem 4 pontos. Então está muito equilibrada essa disputa. O outro jogo da rodada é exatamente entre Ferroviário e Quixadá. Uma vitória do Ferroviário já resolve para o Horizonte, né, independentemente do resultado contra o Fortaleza. O Horizonte já iria se classificar. Mas se o Quixadá pontuar, ou com empate, ou com uma vitória, aí o Horizonte vai ter que ficar de olho no saldo de gols, né, nesse jogo contra o Fortaleza, porque dependendo disso, a diferença ali do saldo de gols pode acabar jogando o Horizonte para o quadrangular da permanência, né? Então tá nessa corda bamba aí o Horizonte entre a briga pela classificação para a segunda fase ou o risco de ir para a briga contra o rebaixamento, né? O destaque principal ali do Horizonte é o Paulinho, né? O Paulinho P10, meia revelado pelo Ceará, jogou no Caucaia, enfim, muitas passagens aqui por equipes do futebol cearense. É o principal destaque, mas o artilheiro da equipe, curiosamente, é o lateral esquerdo, o Max Silva. Fez 2 gols aí nesse começo de campeonato, então o Horizonte nessa briga pela classificação, jogando em casa, tratando o jogo como decisão e com Fortaleza com uma formação bem alternativa, vai tentar se resolver sem depender do resultado lá entre Quixadá e Ferroviário, que se enfrentam também às 8h30 lá no Abelhão em Quixadá. Então, fechando aí o grupo A do Campeonato Cearense, os jogos da segunda fase devem ser já no final de semana, né? Há uma expectativa de que seja um domingo e segunda-feira, né? Os times do grupo A, do grupo B, aliás, jogaram na quarta, talvez joguem no domingo. Os times do grupo A podem jogar ou no próprio domingo ou talvez na segunda-feira para ter um espaçamento no calendário, né? Sem prejudicar ninguém. Então, esse é o cenário aí das escalações das equipes. O Fortaleza não teve desfalques, né? Só o João Ricardo, que está ainda em processo de recuperação de lesão. O Kusevich já tinha voltado a treinar, é outro que pode aparecer também na equipe titular.
Então, é isso, né? O Carpini vai aproveitar essa partida para dar uma mexida, observar algumas peças e usar realmente uma formação bem alternativa. A arbitragem do jogo fica por conta do Avelar Rodrigo, árbitro experiente, né? Já bastante conhecido aí no futebol cearense, e os auxiliares dele são o Marco Aurélio e o Lidomar Nascimento, equipe de arbitragem para esse jogo decisivo, né? Vale muito para o Horizonte essa partida lá no Domingão. E onde assistir a esse jogo? Transmissão no canal Gold, aqui no YouTube, no canal da TVC, também aqui no YouTube, no Diário do Nordeste, ali, né, o Jogado, o canal deles de esportes. E, claro, você pode acompanhar também na Rádio Povo CBN, Rádio Povo CBN Cariri e nos canais do Esportes do Povo e do Povo aqui no YouTube. Jornada de transmissão e equipe completa para essa partida. Inclusive, Miguel Júnior e Leo Egóis estarão direto lá do Domingão para a transmissão desta partida da quinta e última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. Então, tá falado, informações aí sobre Horizonte e Fortaleza, jogo desta quinta-feira, a saideira da primeira fase do Campeonato Cearense, jogo pro Tricolor, que vai valer muito mais para observar alguns jogadores aí, tentar, né, terminar invicta essa primeira fase do Campeonato Cearense. Pro Horizonte, vale muito, vale o futuro na competição, se vai avançar para a segunda fase ou se vai viver a agonia de brigar contra o rebaixamento. Então é isso. Se você chegou até aqui, deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, ativa as notificações para sempre ser avisado pelo YouTube quando tiver conteúdo novo e até a próxima.